Vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mentores dessa tarefa, mentores da nossa casa, pedimos a todos que nos oriente, nos intua nos nossos estudos de hoje. Que possamos, Senhor, extrair o máximo desses ensinamentos, que possamos compreender como a sua doutrina, essa doutrina espírita foi formada, moldes que ela tomou desde o seu início. Senhor, que dessa forma vamos desvendando um pouco os mistérios da espiritualidade, reconhecendo que eles são mais naturais do que a gente imaginava. Muito obrigado. Assim seja. Vamos lá, né, gente? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Hoje eu não vou, a gente vai fazer um esqueminha diferente. Então não vai ter muito esquema, não. É muito novinho, né? É um. Ok. Vou mostrar um negócio aqui. Vou ajeitar a tela aqui para mim, viu? Não, pelo domínio do jogo aqui, ó. Aqui tá gravando. Vamos lá. Gente. Gente, quem tá com o som bem alto aí? Podia desativar o som. Eu não tô sabendo quem é. Não sei qual é. Deixa eu ver aqui. Participar. Ah, aqui dá para me ver agora. Ah, parece que agora ficou bom. Bom, vamos lá. Tá escutando coisa? Pois é, aí, tá vendo? Eu falar de espírito fantasma, o negócio já tá aparecendo aí. Chega, tava escutando já. Ó, qual que é o objetivo? A gente vai entrar agora, gente. Não sei se vocês viram na apostila. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu ler exatamente o que é. O nosso módulo 2 do nosso ciclo de estudo. Porque esses módulos são formatados de forma diferente do que a gente estava acostumado, a casa estava acostumada até então. Então, eles são compilados com grupos de estudo de objetivo. Então, nosso objetivo geral desse novo módulo, que a gente está fazendo, o módulo 2, é sobre a codificação espírita. Então, a gente vai estudar os fenômenos de hoje de Hydesville e iniciar o estudo das mesas girantes, o que ele foi e tudo. Então, o objetivo geral do módulo 2, ele é favorecer a compreensão do surgimento da doutrina espírita e a missão de Allan Kardec. Tá? Ele é bem divididinho, bem bacana, para a gente poder ter uma melhor compreensão sobre isso. E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre os fenômenos de Hydesville e as mesas girantes. Então, o objetivo da nossa aula é justificar a importância dos fenômenos de Hydesville e as mesas girantes para o surgimento do espiritismo, que foram acontecimentos muito importantes que abalaram o mundo inteiro. Entendeu? Então, vamos lá. Opa, cadê o próximo? Eu vou deixar rolando aqui, só para a gente ir conversando. Todo mundo viu, só para as imagens aparecendo aí. Vamos contextualizar um pouco, né? O que era? Em 1848, como é que era o mundo naquela época? Tinha eletricidade? Tinha computador, WhatsApp?
Eu acho que não, né? Imagina, não tinha nada disso, né? Não tinha. O povo estava engatinhando ainda. As primeiras máquinas a vapor estavam chegando nos Estados Unidos ainda, né? Era um mundo complicado ainda. Era um pessoal muito humilde, não tinha muito esclarecimento sobre nada. Não é isso mesmo? Imagina 1800, meados do século, né? 1850 ali mais ou menos. Era tudo bem mais difícil do que é hoje. Deixa eu colocar minha calinha aqui. Então tá, nessa época, uma família protestante, ela estava buscando uma vida melhor. Você sabe que a América é o lugar da liberdade, né? Então eles saíram lá do Canadá e foram para os Estados Unidos, né? Passaram lá por Nova York e foram se fixar numa cidadezinha chamada Hydesville. E essa família, a família das irmãs Fox, os pais tinham 7 filhos. 7 filhos, né? É isso mesmo, muitos filhos. Até que não, né? Você pensa bem, porque meu pai e a família dele tem mais de 7 filhos. Isso aqui não é tanto filho assim para a época, o pessoal tinha muitos filhos. E só que quem morava com eles eram só duas, a Kate e a Margaret. A Margaret tinha 14 anos e a Kate tinha, até naquela época lá, tinha 7 aninhos. Então tá. Em dezembro de 1847, eles fizeram isso. E engraçado, naquela época, lá nos Estados Unidos, nem era o cristianismo católico que era o mais forte, não. Era o protestante. Era um pessoal protestante mesmo. No caso, eles eram metodistas, essa família. Então, eles alugaram uma casinha bem num vilarejo lá de Hydesville, a casinha bem humilde e tudo. E desde quando eles chegaram, começaram a ouvir barulhos. Barulhos na parede, tipo madeira estalando. Aí eles pensou que era isso, né? Madeira estalando, que era frio e tudo. Mas antes disso mesmo, conta que onde eles moravam já também tinha isso, de barulhos. Então eles estavam acostumados, esse barulhinho aí não é nada não, vamos embora, vamos que vamos. Era coisa arranhando, mas não era nada assim demais, eram barulhos que eles julgavam normais, né? Aí, o que acontece? Quando eles mudaram lá para Hydesville, os barulhos começaram a ser mais intensos, batidas mais frenéticas, assim, e tudo. De tanto que tinha vezes que as camas começavam até a dar umas tremidas, os copos, as coisas começavam a tremer por conta do barulho. E as meninas começaram a ficar muito assustadas. Elas só conseguiam dormir no quarto dos pais. Quando elas conseguiam dormir. Porque elas estavam muito assustadas. Era criança também, né? Se fosse eu, já não estava nem morando lá desde o primeiro dia, mas tudo bem. Elas tinham que morar lá, né? Fazer o quê? Aí, numa noite, teve uma noite de 31 de março de 48, que o barulho chegou num nível que aí eles, tipo assim, estavam achando que era coisa do diabo e tudo. A Kate, de 7 aninhos, né? Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou brincar com isso aí também. Aí ela foi e falou, assim, pro nada, né? Resolveu desafiar aquilo que estava acontecendo. Senhor pé rachado, faço o que eu faço batendo palmas. Por que ela falou pé rachado? Ela falou pé rachado porque ela achava que era o diabo, né? Então, vocês lembram? Diabo, tem aquele casco, né? E tudo. Aí, ela bateu palmas. Sei lá, bateu algumas vezes. E, instantaneamente, as palmas se repetiam. As palmas não, o barulho se fez ouvir da mesma quantidade de vezes que ela bateu as palmas. Bateu as palminhas lá e 3 vezes, por exemplo. Aí barulho, 3 vezes também.
Aí, opa, aí as meninas já ficou meio assim, né? Espantadas. Se fosse eu, já tinha corrido para mais de metro. Mas ela estava lá, firme e forte. É, Aí a senhora Margarete, que é a mãe das meninas, falou assim, não, então já que é assim, ela era mais contraída, né? Mais pra frente. Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. E logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. Ó, aí a dona Margarete, ainda não satisfeita com a brincadeira, que ela estava achando que poderia ser alguma coincidência, alguém que estivesse do lado de fora fazendo aquela peripécia e tudo, ela falou assim: então tá, então fala para mim a idade de todos os meus filhos através das pancadas. Aí começou as pancadas. Foi falando todos. Entre um e outro, ela dava uma pausa, né, para iniciar a nova sequência de batidas. E aí, nessa hora, ele fez, depois que terminou o set, ele fez uma pausa longa e bateu 3 vezes. Aí, aí a dona Margarete lembrou o filho que eles perderam com 3 anos de idade. Eles tinham um filho de 3 anos que morreu com 3 anos de idade. E o espírito sabia disso. Aí a mulher ficou doida, né? Aí ela já começou a mudar o rumo da prosa. Já começou a perguntar outras coisas. Aí, é um espírito? Perguntou ela. Se for, dê 2 batidas. E logo em seguida, as 2 batidinhas apareceu lá. 2 batidas. Tá bom. Se for um espírito, da onde que eu ia perguntar isso? Essa mulher era muito corajosa. Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Se foi assassinado nessa casa, aí logo em sequência veio as batidas. Gente, se fosse com vocês, o que vocês iam fazer? Eu não ficaria nessa casa de jeito nenhum. Naquela época, sem saber o que eu sei hoje já sabendo já fica difícil sabe, fazer isso. Imagina naquela época. É... Oi? Aí então, depois disso e tudo, ela começou a conversar com ele, perguntou: ó, se eu chamar meus vizinhos, ela teve a coragem de perguntar isso ainda, para ver o que está acontecendo aqui, você vai continuar as batidas? Aí o espírito foi lá, 2 batidas, confirmou que ele ia continuar fazendo as batidas, mesmo que ela chamasse os vizinhos para ver. Aí, beleza, tudo bem. Então ela começou a chamar os vizinhos no mesmo dia das pancadas, atestaram, conheceram que realmente que tinha as batidas e tudo. E a casa dela começou a ficar meio cheia, né? A notícia foi se espalhando. E não é só isso. Com isso, o pai da família começou a procurar ao redor da casa para ver se ele encontrava alguém que estava fazendo isso. E não achou nada. Tá bom. Então, chamaram esse tanto de... A casa, vocês vão vendo aí, tem foto da casa lotada de gente. Assim, pro lado de fora já. Mas foi só quando um senhor de nome Isaac Post que teve a ideia de numerar o alfabeto. Ele teve a ideia, não, vamos fazer o seguinte, vamos numerar esse alfabeto. Então, para A é 1 batida, B 2 batidas. É um negócio meio moroso, né? Imagina só fazer isso com o alfabeto inteiro para passar uma mensagem. Mas foi assim, que esse cara teve essa ideia de fazer isso, então que eles descobriram a verdadeira história do espírito, da entidade que estava lá na casa. A história dele era a seguinte: ele era um mascate. Mascate era aqueles vendedores ambulantes, né? Muito comum naquela época. Teria sido assassinado pelos antigos donos da casa, a família Bells. E que seu corpo estava enterrado no fundo da adega, no piso lá, da adega da casa. E o nome dele era Charles Hansman. Isso foi em 1844, né? Isso, que 4 anos depois, né? Porque as meninas mudaram para lá em 47 e as manifestações começaram em 48.
Então, 4 anos depois que ele conseguiu. Olha só para vocês verem. Aí eles ficaram sabendo disso. Não, então vamos lá, vamos cavar para procurar, né? Já que vamos tirar a prova desse negócio. E eles foram lá, então cavaram aonde o espírito tinha falado. E eles acharam alguns fios de cabelo, alguns pedaços de ossos e uma coisa, tipo uma lata que eles julgaram ser do espírito. Só que não estava a ossada do espírito lá. Aí eles pensaram assim, mas o que aconteceu? Não se sabe. Só que a resposta só veio anos mais tarde. Em 1904, no dia 23 de 11 de 1904, algumas crianças, o pessoal já, as irmãs já tinham até falecido nessa época, algumas crianças estavam brincando lá nos escombros da casa, que a casa já estava abandonada, porque ela ficou com a fama de mal assombrada durante muito tempo. Então, algumas crianças estavam brincando lá e encontraram a ossada completa, junto com uma lata, que era tipo uma bolsa, né? Mas era uma lata, é uma bolsa de lata, então. É uma bolsa, uma lata, é uma bolsa de lata. Que era comum também dos mascates da época. E a ossada foi achada, estava na parede, a ossada. Que deu a entender que o cara foi enterrado lá e depois o pessoal da família mudou o corpo dele de lugar. E o pessoal, o que acontece é que o senhor Bells, da família, o dono da família, estava passando por dificuldades financeiras. E quando o mascate bateu a porta dele, o mascate tinha algum dinheiro com ele. E aí o senhor Bells teve a grande ideia, pô, tô precisando de grana, ninguém vai reparar no sumiço desse cara, né? Então resolveu assassinar o mascate para pegar a grana dele. E o espírito sabia que o pessoal ainda estava vivo. Muito interessante. Mas o bom é que eles não descobriram assim de imediato, porque aí você imagina, o pessoal ia querer ir atrás da família Bells, se bobear, né? Se eles tivessem achado a ossada de imediato, assim como ele falou, ia ser um problema. Pelo menos para a família Bells ia ser um problema, né? Mas esse fato marcou a história lá de Hydesville. As meninas ficaram famosas. Eles tiveram que mudar da casa, né? Mesmo porque eles estavam querendo ver se os acontecimentos só aconteciam, estavam ligados às meninas. Tipo, elas estão fazendo alguma possível fraude para que esses barulhos, essas informações aconteçam. Aí eles saíram da casa, deixaram lá, a casa era alugada mesmo, e mesmo porque as meninas já não estavam tendo uma vida boa, assim, digamos assim, porque tinha muita gente que ia até a casa para ver as meninas e tudo. Então, eles mudaram para Nova York. Deixa eu passar aqui. E nesse meio tempo, as meninas ficaram muito conhecidas, irmãs Fox. E elas participavam de várias reuniões e elas começaram, em todas as reuniões, elas eram colocadas à prova. Pessoas examinavam elas para ver se elas não eram aquelas charlatãs, né? Que inventam de tudo por conta de uma fama. Que naquela época também tinha muito ilusionismo, charlatão nessa área. E elas sempre passavam, as pessoas não conseguiam identificar o motivo lá como que elas conseguiam fazer aquilo. Tá. Só que isso veio alguns problemas com isso também, que hoje em dia também é um problema da gente, pode ocorrer com os médiums, principalmente os médiums famosos, que a pessoa começa a ser muito famosa, né? Então ela começa a ter tudo assim, de mão beijada e tudo, e aí ela começa a enveredar por um caminho complicado, um caminho que muitas vezes não tem volta, pelo menos nessa vida. Visto que vários artistas, quando começa a carreira muito cedo, eles começam a enveredar, por exemplo, no mundo das drogas, que destrói a carreira deles, destrói a vida deles. E aí eles não conseguem mais trabalho e tudo.
aconteceu algo parecido com as irmãs Fox, né? Tanto que elas são muito descredibilizadas lá nos Estados Unidos por conta disso. E elas começaram a se envolver muito com álcool. A irmã mais velha das meninas, ela teve que pegar a guarda dos filhos da Kate, porque a Kate estava se envolvendo muito com álcool e não estava conseguindo cuidar das filhas, então a irmã mais velha pegou a guarda e a Kate ficou possessa com isso. E num ato de tentar agredir a irmã e tudo, ela tentou falar, tipo assim, jogar na lama a história da família, falar que era tudo mentira, que aquilo tudo que elas fizeram era mentira, que não tinha nada daquilo. E também a igreja também estava assim influenciando para que isso não acontecesse e assim das manifestações continuassem. Então, ela fez com que um repórter fosse até a Kate e falasse com ela assim: olha, te dou $1.500, imagina, $1.500 naquela época era um dinheiro demais. Não é $1.500 hoje, sei lá, deve ser uns R$ 100.000, $100.000 naquela época, não sei. Mas era muito dinheiro. E falou com ele, ó, se você desmentir tudo aquilo, todo esse trabalho que vocês fizeram, você vai ganhar $1.500. E foi o que ela fez. Porque ela estava passando necessidade, ela já não tinha trabalho. Estava com problema com alcoolismo. E já estava meio descredibilizada, né? Porque a irmã dela entrou na justiça para pegar a guarda dos filhos. Então ela fez isso. Ela foi no maior teatro de Nova York, que era a escola de música, conservatório de música lá. E o pessoal organizou tudo isso para que ela falasse que era tudo uma mentira, que aquilo não passava de ilusão, que quem é crioulo, que elas fizeram aquilo tudo para conseguir fama. Então ela falou isso, o teatro cheio de gente. E isso descredibilizou demais da conta o movimento. Correu o risco de afetar o movimento espírita, o movimento espiritualista, que tem bastante grande lá nos Estados Unidos. Isso foi prejudicial. Mas, depois de alguns anos, ela veio a se redimir, se retratar, falou que não, que ela tinha sido incentivada pela igreja, tinha sido assediada para falar daquilo e tudo, e fez aquilo por dinheiro. Mas ela já tinha falado e, no fim das contas, elas até morreram novas, 50 e poucos anos, não chegaram nem a 60 anos, e elas faleceram. Essa é uma historinha meio triste das irmãs Fox. Hoje, se a gente pesquisar sobre as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, elas não têm uma fama boa, exatamente por isso. Esse é um mal comum, tanto que num dos livros de André Luiz, tem lá um capítulo falando sobre os médiuns falidos. Eu não lembro qual o livro que é. Alguém lembra? Você lembra, Stan? O livro é Mensageiros. Mensageiros? Os Mensageiros. Os Mensageiros. É o primeiro capítulo do livro, já começa com o pé na porta falando dos médiuns falidos. E é uma prova muito grande. O pessoal até fala assim, olha, nenhum espírita, sabendo que elas iam passar, eu acho que teria coragem de fazer o que elas fizeram. De assumir essa responsabilidade de fazer esse primeiro movimento acontecer. Porque era uma coisa muito nova e estava todo mundo muito inexperiente, não sabia o que esperar disso. Aí, infelizmente, elas foram acometidas por esse bichinho do sucesso que levou elas Mas elas fizeram um trabalho muito bom e foi dar notoriedade ao fenômeno. O país inteiro ficou sabendo disso. Esse fenômeno deu notícia em todo o globo. Lá na França, eles ficaram sabendo desses fenômenos. Tanto que, em uma oportunidade, uma das irmãs foi para a Europa e
para conversar, para ver o fenômeno. Ela chegou lá e já foi fazer o fenômeno. O negócio com elas, além delas, das pancadas, depois começou a acontecer os fenômenos de materialização, que elas estavam presentes, e aí aparecia um espírito em cima delas, ou no recinto, e às vezes deixava uma mensagem de escrita direta. Escrita direta é quando ninguém está pegando na caneta e a mensagem se faz lá, tipo assim, impressa direta no papel. É escrita direta. E com elas aconteciam isso, mas só que devido a esses problemas de alcoolismo delas e tudo, aí começou a elas enveredar por um caminho tortuoso e que não deixaram elas prosseguirem na jornada de Kardec. Elas poderiam ter sido grandes ajudantes, né, para Kardec e tudo, mas aí acabou não acontecendo, né? E deixa eu ver. Alguém dos vídeos, vocês lembram alguma coisa? Stanley, você lembra? Do vídeo? Ou alguma coisa da história delas aí que eu não falei. Acho que você completou. Eu só queria recomendar que na apostila fala, né, do livro de onde foi tirado o texto, um livro de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o escritor que criou lá o Sherlock Holmes. Aí tem um livro dele que chama A História do Espiritismo, que fala das irmãs Fox e de outros médios da época. E, além disso, também, se a gente procurar na Wikipedia, na internet, também tem. Só que lá é uma versão, assim, mais cética, né? Então, eles vão estar um negócio mais neutro. Ou não tão neutro. Eu tenho a impressão de que, às vezes, eles estão atacando o espiritualismo, está atacando o espiritismo. Não é tão neutro, assim, para mim. Para mim, eles estão sempre atacando. Mas a gente vai ver isso no final aqui, que eu quero mostrar para vocês, para a gente ter essa ideia de como a gente do lado de cá é muito fácil, tá? Todo mundo é espírita, todo mundo tem o mesmo ideal, é fácil de interagir, de conversar. Mas e quando a gente tem uma opinião contrária, e ainda embasada em fatos, né? Não é uma opinião qualquer, só como que a gente reage a isso? É isso que a gente precisa ver também. Tá bom. Liliana, tem alguma coisa para falar? Não, sobre as irmãs Fox, não. Só que esse fenômeno chama tipologia, não é? Um negócio assim? O nome desse fenômeno? Das batidas? Tipologia. Porque aí tem... Eu fiquei pensando, já tinha código Morse na época. Será que não era mais fácil fazer por código Morse? Não, tô brincando. Nossa, eu fico pensando, é muito trabalhoso, imagina. Não, eu já fiz errado, tá vendo? Eu não ia ser bom para isso, não. Uma pancadinha pra dar. O que você acha? Não. Ela fala não. E sobre a vida dela? Você acha que, tipo assim, porque acabou que no final elas deram uma falhada, né? Elas perderam a oportunidade de fazer um trabalho que seria muito maior devido a elas terem se enveredado por caminhos tortuosos. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que elas foram fracas? O que é? Larissa? Eu já tinha ouvido falar sobre elas, mas quando eu vi, foi um documentário que eu tinha visto de uma menina, só que eles trataram ela como duas meninas fraudulentas, que queria ganhar mídia na época. Que era como se fosse uma lenda, que nada foi confirmado. Mas já tinha ouvido falar sobre. Eu ouvi um podcast americano uma vez, eu estava estudando inglês, aí tem um podcast americano e o cara fala assim, de forma
fluida, com todas as letrinhas, aí você consegue entender e acompanhar, sabe? E americano fala igual mineiro, corta tudo. Então aí você não consegue. Mas esse cara fala tudo e ele contou a história que realmente lá nos Estados Unidos elas não têm uma fama boa, justamente por isso, porque a Kate fez aquelas revelações lá, falando que era tudo mentira, e aí fez aquele estrago todo com, a, com os eventos. Infelizmente, Sim. né? Eu vi o documentário que eu tinha visto, tinha até mais de 30 minutos falando sobre a história delas, porque eu acho muito interessante esses casos, principalmente nos Estados Unidos. Aí eles falaram, eu vi acho que uns 3 documentários, nenhum deles falaram que era algo verídico. A gente vai ver ali na frente. Eu tenho uns negócios pra gente ganhar, mostrar pra pra vocês. dinheiro. Isso é um ponto complicado, porque a pessoa que usa, além de elas fazerem aquilo tudo, aí, tipo, tô lembrando aqui, que nas sessões que elas faziam, o pessoal começou a procurar elas para perguntar sobre qualquer coisa. Tipo, aí eu tô querendo comprar, investir na bolsa. Eu devo investir ou não? Que papel eu devo comprar lá na bolsa? O pessoal estava perguntando de qualquer coisa para os espíritos. O cara nem se liga. A gente não se liga até hoje, né? Porque tem muita gente que faz isso aí fora. Tem gente falando que traz o marido em 3 semanas, né? Traga o seu amor em, sei lá. Você vai na cidade, tem placa para todo lado. Vovó não sei o quê, pai não sei o quê, faz isso assim, assim, assado. Mas não é verdade? Hã? Traga o amor em 24 horas. E acabou que elas eram, tipo assim, tinham um negócio assim também. Então o pessoal ia para conversar com elas para perguntar coisas também para os espíritos. E foi exatamente por esse motivo que Moisés, lá no Antigo Testamento, proibiu a comunicação com os espíritos. Foi exatamente isso que fez ele proibir a comunicação com os espíritos. Que o pessoal consultava os espíritos para qualquer coisa. Coisas que é da nossa alçada decidir, aí você estava querendo jogar para a espiritualidade. Ah, estou querendo fazer uma reforma aqui em casa, será que cor que eu devo pintar a parede? Isso aí é coisa que é você que tem que decidir, né? Não tem jeito. E elas faziam isso também, infelizmente. E aí acabou acontecendo. Eu acho que realmente é uma questão complicada, porque quando a pessoa se envolve em fama e quando a pessoa ainda na questão da mediunidade começa a se envolver porque é um dom, você não deve ser cobrado. Aí a pessoa começa a mexer com trocas financeiras, e aí você deixa de ser amparado pela espiritualidade amiga, aí você vai se tornar complicado. Que a gente viu que a gente está circulado por todos os lados por espíritos. E quem está do nosso lado, geralmente, disponível à toa, não são espíritos lá muito bons, né? Então, se a gente se der o trabalho de fazer esse tipo de tarefa, de sem compromisso com espiritualidade superior, fatalmente a gente vai entrar nesse caminho tortuoso que elas entraram aí e não vai dar certo. A gente tem um caso recente de médium que começou como espírita e hoje nem se diz espírita mais. Quem lembra? João de Deus. Oi? João de Deus João de Deus, infelizmente, né? Não sei, eu acho que ele fazia um trabalho bacana lá, mas olha para vocês verem. Também entrou e jogou a culpa nos espíritos ainda. Fazer o quê, né? Tem outra, a escritora. A Gaspareto, né? A Zívia, olha para vocês verem. Ela fazia umas obras bacanas, e aí ela começou a ver que o negócio dava dinheiro, e aí se enveredou por outros caminhos. E a gente vê, se alguém tiver...
Pode falar. E foi lendo os livros dela que eu me interessei pelo espiritismo, por estudar a doutrina espírita. É bom, é a porta de entrada, né? Mas, assim, o que eu sempre falo com a Nayara é que a gente, como espírita, a gente tem uma certa responsabilidade. É chato, né? Tipo, nossa, Guilherme, nossa, espírita é muito chato, você tem responsabilidade para tudo. Você tem que estudar, tem que fazer isso. Infelizmente, ou felizmente, é assim que a gente evolui. Então, quando a gente não conhece uma coisa, aí tudo bem, isso é uma leitura. Tipo, você está lendo aquilo ali como se fosse uma obra fictícia. É uma ficção, é um romance qualquer. Eu falo quando é o Harry Potter. Tá lendo como Harry Potter? Então, beleza. Mas toma cuidado quando você vai ler alguma coisa e você vai assumir aquilo como verdade. Primeiro, aí você tem que olhar e dar uma pisadinha no freio, ainda mais quando se tratar de questões espíritas. Dá uma pisada no freio, vamos fazer análise, vamos analisar de acordo com as obras de Kardec, que eu falei com a Liliane, vamos dar uma olhada para ver, não tem lógica. Guilherme, e eu queria falar exatamente isso com você, porque eu fui lá e peguei o livro, falei, gente, aqui ó, tá vendo? E eu falei assim, gente, não é possível, eu li isso, pra você ver que a gente tem que ler e reler mesmo, né? Porque tá escrito aqui, ó, que Francisco como médium do Cristo. Então, eu concordo. Que ele era o Cristo, está escrito aqui na página 45, onde eu estou, né? Que ele era falava como médium do Cristo. Intermediário do Cristo, Exatamente. Então, me desculpa. Então tá esclarecido, viu, gente? Francisco não é Cristo ainda. Você vai chegar lá daqui a, sei lá, quantos anos. Mas é porque, você pensa bem, a vida do Francisco, ela não foi imune a erros. Ele errou bastante até chegar à condição de Francisco ali. Não, e antes, se você pensar que ele era João Evangelista, depois ele teve outras encarnações até chegar a Francisco, e ainda continuou errando como Francisco, né? Porque ele começou a vida errando. É natural do ser humano, né? A gente não é perfeito. É natural a gente errar, cometer erro. Mas então, é por isso que eu tô falando. Tipo, é Kardec, gente. É rejeitar 10 verdades do que aceitar só uma mentirinha. Tem que tomar cuidado, porque a partir de agora, que a gente está estudando e tudo, a gente tem compromisso com a doutrina, tem compromisso com a espiritualidade. E quando a gente fala assim, se eu falar uma besteira aqui para vocês, olha só o meu compromisso. Entendeu? Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho certeza aqui. Porque às vezes vocês, assim como vocês são, as pessoas podem espelhar em algum momento vocês, e vocês espelhar-se justamente no momento que você está falando uma bobagem. Isso é complicado, né? Vocês podem se comprometer, assim, tudo. Agora, não tem problema a gente, não, agora tirando o caso do livro ali, outras literaturas, né, digamos assim. Não tem problema você ler, mas aí, tipo, aí você tá lendo lá sobre ufologia, daí você encarar aquilo tudo como uma verdade, vamos pôr o pezinho para trás, vamos analisar o que é fato, de onde vem aquelas informações, mesmo que seja tudo, que seja verdade, algumas coisas não são, é fantasia, você não tem como provar. Entendeu? Aí você calma, não espalha isso aí como sendo verdades espíritas, não. Fala assim, isso aqui é minha opinião, não tem nada a ver com espiritismo, não. É só para garantir não termos mal entendido. Então tá. E aí a gente vai falar então um pouco da mesa girante, que aconteceu mais ou menos na mesma época, né? Que foi mais ou menos 1950, ou 1850. As mesas girantes, ela veio do embalo das irmãs Fox. Tipo, e começou as manifestações mediúnicas lá com as irmãs Fox, aí todo mundo ficou de olho aberto por conta da espiritualidade, né? Esse mundo do invisível, né? E a princípio as mesas só faziam gerar mesmo, e tá brincadeira mesmo. A sociedade parisiense, então, foi as que mais brincaram com esse negócio das mesas girantes. Eu sentava todo mundo ao redorzinho da mesa lá, com as mãozinhas assim, olha lá. E a mesa
brincava, ia para um lado, ia para o outro. E isso acabou que chamou a atenção da sociedade inteira, lógico. Todo mundo queria brincar de mesa girante. E de alguns cientistas que queriam saber se aquilo era verdade ou se era mentira. E aí chegou-se à conclusão que... O que vocês acham? Aqui, ó, eu tenho aqui, eu abri no... Porque aqui está na nossa apostila, você tem a nossa visão espírita sobre os acontecimentos, né? É importante a gente ver também a visão do outro lado. Então, deixa eu abrir aqui. Vou abrir no Wikipedia e coloquei lá, mesas girantes. Então, o Michael Faraday foi um dos cientistas incumbidos de ver se aquilo era verdade ou não. Vamos ver aqui. O que ele descobriu? Ó, o Faraday ele é responsável pela descoberta da indução eletromagnética. Então, nada mais justo que os acontecimentos pareciam ser da área dele, né? Parecia envolver eletromagnetismo, que as mesas se movimentavam. Então, nada mais justo que ele, que era um especialista da área, né, uma autoridade, ir lá examinar o que estava acontecendo. Então, o Faraday, através de muitos estudos, acompanhou algumas sessões paranormais espíritas, que ele viu que não se tratava de nenhum fenômeno espiritual, nem nada do tipo. Que veja aqui, ó. Faraday demonstrou empiricamente que os participantes moviam a mesa de forma inconsciente, pois as folhas eram empurradas que ele colocou umas folhas na mesa para verificar o movimento das mãos, para certificar que ninguém estava movendo as mãos e movimentando a mesa por acidente. Então, ele provou empiricamente, onde ele fez os experimentos, que naquela situação eram as pessoas que estavam movimentando a mesa inconscientemente falando. Porque tem uma questão, ó, do efeito ideomotor. Ó, o efeito ideomotor também acontece quando pessoas manuseiam o tabuleiro Ouija, porque operadores com visão obstruída não são capazes de produzir mensagens inteligíveis. O efeito ideomotor é aquele efeito que a gente tem, natural. Se você está com muito tempo numa posição, o músculo tende a dar uma contraída e você tende a movimentar, mesmo que você não queira. É um efeito natural e quem descobriu esse efeito foi o James Randi, e o Faraday associou à questão das mesas girantes esse efeito ideomotor. Deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha. Vocês estão vendo aí? Além disso, Faraday, através de algumas investigações, descobriu que algumas pessoas estavam fazendo isso aqui, ó, criava tipo um utensílio, tipo esse aqui. Tá dando para vocês verem? Deixa eu tentar aumentar aqui. Espera aí, deixa eu organizar aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Tá dando para ver? Uhum. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Que tem tipo uma argolinha aqui na mão do cara que facilitar. Aí tinha tipo um preguinho aqui sobre essa primeira gravura. É tipo um anel que tem um encaixe para um prego, tipo o Moonwalk do Michael Jackson. Que aí ele fixava ali e conseguia movimentar a mesa, assim. E aí, outras vezes, ele viu esse aqui, ó. Tem tipo um bracelete, e aí que a pessoa colocava, a blusa tampava, assim, só que aí tem tipo um suporte embaixo que a pessoa encaixava assim na mesa e conseguia movimentar. Tem até uma imagem aqui embaixo que ela fazendo. Legal, né? A pessoa é criativa mesmo. Mostra isso, Guilherme, no filme Kardec.
Aí, quem viu o filme Kardec? Eu não vi o filme Kardec. Eu assisti. Eu vi, ele é muito bom. Eu vi. Então, para quem não conhece, um tabuleiro Ouija é esse aqui, ó. Conseguiram ver? Pode tá ligado? É um tabuleiro que aí a pessoa vai tendo essa guia aqui, que vai pegando as letras. Quem já brincou disso na escola? Nossa, tá doido, eu tô fora. Caneta, quem já brincou? Então, eu segurava assim, ó. Tem que ser duas pessoas. Segurava assim, aí fazia lá os negócios, e aí a caneta. A sorte, não tinha nenhum médium presente e não deu certo. Graças a Deus. Eu já brinquei uma de um copo. Aí que você colocava um copo, aí tinha sim e não. Só que aí o povo começou a levar a sério. Não. Essa da caneta foi na época que era adolescente, pré-adolescente, sei lá. Aí a gente usava pra namorar, né, gente? É lógico. Adolescente não pensa outra coisa. Aí você pensava, vou ficar com quem? Era assim. E aí, esse aqui é o tabuleiro Ouija. E Faraday tem razão? O que vocês acham? Porque ele fez um experimento bacana ali, não fez? E a gente? O que a gente acha sobre isso? Com um pensamento agora mais esclarecido. Essas explicações do Faraday, elas explicam alguma coisa, mas não explica tudo. Né? Porque a mesa não só girava perto, ela ia para um lado, ia para o outro, era bem mais complexo. Então, essas exposições dele são falhas, né? Não explica tudo. E existem outros cientistas também da época que falavam exatamente. São vários, né? Tem Alexander Aksakov, Ambrosio, Charles Richer, mas tem um que é prêmio Nobel, William Crook. Ele tem um livro que chama Coletânea de Fatos Espíritas, porque ele fala de toda a experiência dele com materialização de espírito. E, inclusive, mesmo depois, né, do prêmio Nobel e tudo, ele foi ridicularizado por causa disso, por afirmar que os espíritos tinham materialização de espírito, né, que existia vida depois da morte. Então, o Faraday aí está sendo até superficial para mim. E também, aí a gente a gente mesmo vamos pensar no assunto agora. Ele está falando aqui daqueles movimentos. É verdade? Porque as reuniões que ele analisou, né, gente? Então, pode ser que seja verdade, tanto que ele identificou isso. É igual como eu brinquei da brincadeira da caneta e não deu certo, assim, não tinha espírito ali, era a gente brincando, que era igual aquilo ali, né? Quer dizer que o fenômeno não existe? Não. Quer dizer. Quer dizer que aquela amostra que ele coletou, aqueles dados que ele visualizou e pôde estudar, eram falsos. E naquela época também muita gente fazia, né? Porque era brincadeira e tudo, o pessoal. Só que aí a gente vem, igual o Stanley falou, tem outras coisas, a mesa também levitava. E outras coisas era que as mesas tinha coisas que se moviam sozinhas, não necessariamente precisava dos humanos estar lá com a mãozinha assim. Na verdade, é que está na nossa apostila. Deixa eu pegar aqui o trecho. Aí. O primeiro fato observado foi o movimento de objetos diversos, não necessariamente a mesa que estava ali. Então, objetos diversos se movimentavam sozinhos. Tá? A observação do Faraday, tem outros cientistas também que observavam para tentar desmascarar as mesas girantes. E foi que, neste caso, nessa fatia minúscula dos acontecimentos, desse recorte que ele fez,
era fraude. Poderia ser verdade, no caso dele. Mas e aí? Como é que explica os outros fenômenos? Aí a gente vem também com a seguinte pergunta, porque começou assim o fenômeno, com só as mesas brincando, mas logo em seguida veio a questão de que as mesas falando. E aí fala aqui, ó, na Wikipedia mesmo. Deixa eu ver aqui se eu acho o trecho aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, quando a diversão do experimento de física das plataformas giratórias passou, e, tipo, quando aquele frenesi passou das mesas se batendo, girando, entrou em cena as mesas falantes. Aí, neste momento, nenhum cientista quis investigar. Muito provavelmente eles investigaram e não conseguiram aceitar o que eles estavam vendo, o que eles estavam presenciando, e aí deixaram de lado. Mesmo porque tinha uma pressão gigantesca da igreja e da academia para que esses fatos fossem esquecidos, fossem ignorados. A igreja a todo momento falando que aquilo era coisa do diabo, né? Enfim. E com a mesas falando, aí vem Kardec. Até então Kardec não tinha aparecido assim, né? Aí Kardec falando assim, aí tô lendo a Wikipedia, viu, gente? Não é do nosso material. Então, isso aqui é um material, assim, digamos assim, neutro. Kardec, analisando esses fenômenos, concluiu que não havia nada de convincente no método dos céticos. Tipo assim, ele analisou que os cientistas lá falaram, né? Aí falou assim, olha, então não estou convencido, porque o fenômeno que eu estou presenciando, aquela sua justificativa não resolve todo esse caso aqui, não. Porque se podia acreditar num fato, tipo assim, eu falo, por que a gente pode acreditar numa questão da, tipo, eletricidade, que a gente não conhece direito, e não pode se dar ao estudo desses fenômenos? Então, o Kardec, ele desenvolveu métodos para se obter respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. A mesa batendo o número de vezes corresponderia ao número de ordem de cada letra, chegando assim a formular palavras e frases respondendo a perguntas propostas. Kardec concluiu que a precisão das respostas e suas correlações com a pergunta não poderiam ser atribuídas ao acaso. Ou seja, porque ali o movimento é um movimento inconsciente, é um movimento de acaso. E o movimento que o Faraday descreveu, tirando as fraudes, né? O que ele descreveu era um movimento de acaso. E Kardec falou assim, não tem como. Não tem como, as mesas estão falando coisas concisas. Não tem como ser um movimento de acaso. E mesmo porque, a gente vai adiantar um pouquinho aqui, mas quando Kardec fazia essas perguntas aqui, quando ele viu isso, ele fazia essa pergunta na reunião dele, ele pegava essa pergunta e distribuía para várias partes do mundo, para as pessoas terem as respostas para ele poder analisar, para ver em outras reuniões, para poder analisar, para comparar. Esse é o método científico, analisar, comparar e selecionar o que era realmente, de fato, uma verdade, né? Então, tudo que os espíritos vieram falando para Kardec, Kardec não é bobo, não. Ele não acreditava de primeira, não. Ele tentava ver de várias fontes diferentes para saber, certificar que aquele é um conhecimento geral. Porque, como se tratando de uma lei natural, uma lei da natureza, toda a parte espiritual, é mais que justo que fosse um conhecimento, assim, razoavelmente que alguns espíritos teriam. E foi assim que ele fez. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu continuar passando aqui. Vou ver.
Aí, com as mesas começando a falar, e voltou aquele problema. E aí o povo começou a perguntar coisas bobas de novo. Com quem eu devo me casar? Eu devo fazer tal penteado? Eu devo vestir aquela roupa para conquistar tal homem? Ou devo vestir tal roupa para conquistar tal mulher? É, ser humano, né? A gente é assim, infelizmente. Na ocasião, o padre Ventura de Raulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica, ele afirmou que aquilo era um acontecimento, o maior acontecimento do século. Realmente, que era um negócio que foi no mundo inteiro. Mundo inteiro. Deixa eu ver aqui. Na época, a imprensa tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações. E, a não ser pelo grande físico o inglês Faraday, e o que é o que tentou desmascarar, vários outros também tentaram fazer isso. Muitos também, tipo, a igreja também estava influenciando para que eles tentassem fazer de forma a desmascarar os acontecimentos, né? Mas nenhum deles, sem ser Kardec, e depois entrou outros, que Conan Doyle, tem vários outros cientistas, pessoas influentes que também viram o valor daquilo e tiveram a mente aberta para sentar e analisar os fatos e conseguir enxergar que aquilo realmente tinha uma coisa a mais, não era só meras brincadeiras. Veio o Santo Ofício em 4 de agosto de 56, condenou os fenômenos em voga, dizendo serem consequências de hipnotismo e magnetismo. E taxava de herege as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. Tipo, quem estava brincando com aquilo, ou brincando, né, era considerado herege. Isso foi um tiro no pé, porque acabou chamando mais atenção para o fenômeno, para os acontecimentos, né? Mas então, e se a gente, hoje em dia, a gente teve esse tipo de brincadeira, né? Vocês chegaram a brincar? Vocês falaram aí, né, que não, né? Hein, gente? Eu já brinquei também do copo, E deu ruim? fiquei com muito medo. Eu fiquei apavorada, com medo das coisas que estavam Então acontecendo. não deu ruim, não. Não, eu fiquei com muito medo. Eu saí. Brincadeira, eu saí da sala. Esse negócio é muito sério. A tia Vânia, uma vez, ela foi chamada para ir lá em Sabará, na escola, eu acho que foi no Zora Aço. As meninas estavam brincando alguma coisa assim no banheiro. E aí deu ruim. Porque uma das meninas, eu acho que ela tinha uma sensibilidade mediúnica e ela foi acometida por um espírito lá e estava, tipo, em estado ruim, digamos assim. Aí a tia Vânia teve que ir lá para ajudar. É importante a gente ter em mente que a gente não deve brincar com essas coisas. Se a gente... Isso é muito sério, né? Nossa, mãe do céu. Eu hoje tenho um pouquinho de noção dessa seriedade, mas a gente não tinha, né? Lógico. Aí apronta, né? A criança gosta de ir nos limites, né? Agora eu me vem à cabeça o seguinte. Guilherme. Pode falar. Rapidinho. Essas questões, por exemplo, do tabuleiro Ouija, para a pessoa, não que eu queira, óbvio que não, mas para alguém fazer isso, tipo, jogar esse tabuleiro, para ele funcionar, tem que ter uma pessoa, necessariamente a pessoa tem que ter uma mediunidade mais avançada, mais aflorada? Isso que eu ia perguntar agora. Minha pergunta é o seguinte, complementando a sua. Por que então, se tinha muitos fenômenos acontecendo, por que será que algumas não dava certo? O pessoal tinha que fazer de conta, tinha que ser mentiroso lá. Por que não é todos?
Por que se eu chegar aqui em casa, de repente quiser brincar com a mesa, não vai rolar? Porque, por exemplo, tem um menino, acho que alguns devem conhecer ele, ele é um youtuber e ele sempre faz brincadeiras relacionadas ao tabuleiro Ouija, sempre. E muitas pessoas já falou que ele faz, só que ele não leva a sério, ele faz por brincadeira, por zoação mesmo. Então eu acredito que se ele faz por zoação é porque nunca deu ruim. Sempre eu acredito. Então, porque, tipo, necessariamente, agora, voltando à pergunta para você, necessariamente tem que ter, uma pessoa tem que ter uma mediunidade mais aflorada, mais, a pessoa tem que ser mais sensitiva? Stanley, o que você acha? Eu acho que tem que ter para ter, porque o espírito sem a energia realizada, né, sem o ectoplasma ali, ele não consegue fazer nada. Mas agora no caso das meninas Fox, por exemplo, elas não tinham treinamento mediúnico, não tinham conhecimento nenhum. E o espírito conseguia usar das energias dela para poder manifestar. É preciso ter um médium. Para ser um médium desenvolvido é outro cara. Meu amor de ver. Então, desculpa. Então, o Stanley falou que precisa ter o médium, mas não necessariamente o médium precisa estar desenvolvido. Ter a mediunidade desenvolvida, né? Digamos assim. Vamos estipular aqui que quando a gente fala mediunidade desenvolvida é um médium consciente, que sabe o que ele está fazendo, né? Que, por exemplo, quando a gente vai lá na casa, lá na reunião nossa, todos os médiums que são desenvolvidos, eles sabem, têm consciência, sabem controlar a mediunidade. Vamos estipular desse jeito? Pode ser? pode. Então tá. Então, Liliane, e tu? Que tem eu. Você acha que se a gente for... Tá bom, lá... Agora tem outra pergunta, então. Lá na casa a gente tem médico, certo? Se a gente quiser brincar de mesa girante, você acha que a gente vai conseguir? É para mim essa pergunta? É. Então, olha, depende do ectoplasma, eu acho que do tipo de médium também, né? Porque, por exemplo, um médium vidente, o que ele tem a ver com uma mesa girante? Como que ele vai doar essa energia? Não sei. O que você acha, Guilherme? Muito bem, depende do tipo de mediunidade, gente. É isso aí. É isso aí. Porque é o seguinte, a gente não vai aprofundar isso muito, porque a gente vai ver isso mais certinho mais para frente. Mas para envolver efeitos físicos, o que é efeitos físicos? Tudo que envolve a matéria. Né? Você vai movimentar uma mesa, você tem que envolver a matéria, depende de efeito físico. Você vai materializar alguma coisa, vai mexer o copo, vai mexer caneta, vai mexer alguma coisa sem interação do humano, é um efeito físico. E para isso você precisa de um médium que tenha a qualidade de doar ectoplasma, que a gente fala, para fazer para ter essa manifestação. Hoje em dia, é muito raro um médium de efeitos físicos. Não tem necessidade naquela época era mais comum, tanto que teve muitas reuniões com isso. E hoje em dia é muito difícil se achar. Tanto lá na nossa casa não tem nenhum médium de efeito físico. Eu não conheço nenhuma reunião de efeito físico, nunca fui. É bem difícil se encontrar isso. Mas a gente vai ver isso mais para frente, como que é, os tipos de mediunidade, que realmente vai depender do tipo de mediunidade das pessoas. E, acima de tudo, tem uma outra questão, o que impede a gente de brincar com isso. O que seria? Hoje em dia? O que impede a gente brincar com isso? Dadá? Eu não brincaria porque eu não conheço, não vou mexer que eu não conheço, né? E o medo, né? Que eu posso atrair o que eu não quero atrair para mim, né? Sei. Carlos, o que você acha?
Por que que a gente... É igual falou mesmo, atrair coisa que a gente não deve saber, tipo assim, procurar coisa que a gente não deve saber, ou então até mesmo acreditar coisa que a gente não deve acreditar. Mais ou menos isso. É, deixa eu Porque eu introduzir. acredito, mas eu não vou brincar com uma coisa que eu não conheço. Né? Eu estou procurando, né, mexer na ferida de alguém, né? Não vou mexer com o que eu não conheço. Tá, a palavra-chave aqui é brincar. Vocês acham, o que que vocês acham? Que a gente vai lá no centro? Então, Vocês acham que ia dar certo a gente falar assim, não, vamos brincar com isso aqui? é a moral, né? Eu acho que é a moral que faz com que ninguém que frequenta uma casa séria, né, entre nesse tipo de brincadeira, nesse tipo de aventura. Exatamente. Por quê, gente? A espiritualidade amiga, a que coordena os nossos trabalhos e nos protege enquanto a gente está fazendo esse tipo de trabalho, é um pessoal ocupado, eles têm muita atividade. A gente convidar eles para brincar não tem utilidade nenhuma para a gente esse tipo de brincadeira hoje. Naquela época, tinha utilidade. Que era utilidade era o quê? Chamar atenção. O mundo inteiro viu que as mesas giravam e tinha alguma coisa por trás. Por mais que algumas pessoas não acreditem até hoje, é natural, mas o mundo inteiro ficou sabendo daquilo. Chamou a atenção de Kardec, que fez o seu serviço. Essa era a função dos médiuns daquele tipo de manifestação. Hoje, não tem nenhuma utilidade nesse tipo de efeito. Isso é evolução, Guilherme? É uma evolução, porque os espíritos, para fazer esse tipo, você acha que era um espírito superior que ia lá ficar batendo na parede, que era um espírito superior que ia ficar bagunçando a mesa lá? Querendo Não é. aparecer, né? Não vai ser um espírito superior que vai fazer isso. Então, por mais que isso estivesse no plano da espiritualidade superior, a espiritualidade superior orquestrou tudo e colocava os espíritos ali de forma que iam brincar, mas de forma a contribuir. Mas hoje, se você pega, faz lá, tem um trabalho mediúnico, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a espiritualidade superior, que não está trazendo uma coisa boa para você, nem para os próximos, bem provável que ali não vai ter um espírito superior, não vai ter uma espiritualidade amiga para atender os trabalhos. É bem provável que você vai ser cometido por os espíritos, aqueles espíritos que a gente viu lá na escala espírito, espíritos zombeteiros, espíritos batedores, pseudo-sábios. É bem provável que isso vai acontecer. É quase certo. E também, fora que eu acho que não daria nada certo, porque, principalmente, o ser humano é muito curioso. E aí as pessoas também, eu acredito que elas iam se embasar muito em filmes hollywoodianos também. De fazer as coisas. Então, realmente faz muito sentido. Isso é o que mais acontece, gente. Lá nos Estados Unidos, muita gente brinca com esse negócio aí de tabuleiro Ouija. Aqui no Brasil também tem muita gente que brinca. Vamos tirar do ramo brincadeira? Quantas cartomantes que tem por aí? E aí a profissão da pessoa, ela se coloca como profissão. Né? Vocês acham que realmente, aí é por isso que o Espiritismo convida a gente para pensar. Você acha que realmente tem um espírito bom ali, quando você vai numa cartomante, pagar para ela te orientar, falar sobre o seu futuro, tem um espírito bom ali que se dedica, que tira o seu tempo para falar isso para você? É bem provável que não tenha. Mas aí, outra pergunta, antes da gente terminar. Cartomante, mais uma vez. Vocês acham que elas falam a verdade? Ou é fraude também? Eu acho que algumas é fraude. Quem já foi em cartomante aqui? Eu. Eu já tive curiosidade. Eu já tive curiosidade. Eu também já tive curiosidade. Acontece o seguinte. Por que ela começa falando do estado atual? Geralmente elas falam bem a verdade.
Eu pensei nisso que eu ia responder agora, só que a Larissa falou junto comigo. Mas é porque... Podem falar a verdade, só que é o que a gente quer ouvir também. Na maioria das vezes. É exatamente isso. Uma conhecida minha foi numa cartomante. Porém, eu acredito que ela estava mentindo, porque ela primeiro adicionou a menina, ela viu a vida dela, como ela se comportava, e ela meio que se baseou nisso. Ela se baseou e falou o que ela queria ouvir. Tem esse tipo também. Sim. Ô, Guilherme. Oi. Não, e ninguém, eu penso, né, assim, que ninguém vai a uma cartomante porque tá feliz, né? Que tá realizado, porque... Tá tudo top. Exatamente. Então, ela já deve dizer, ok, tá aqui, né? Olha para nós. Das pessoas. Mas assim, a cartomante já veio aqui em casa, acredita? Sem eu chamar. Mas ela veio, ela foi com objetivo. Nada a ver. Não, ela... o que acontece, né? Eu conheci a minha mãe, aí ela sentiu, passou pela porta da minha casa e falou assim, eu queria falar com a Rayane, mas ela nem teve contato comigo. E aí ela sentou, colocou as cartas e falou exatamente o que estava para acontecer. Tipo assim, eu já tinha comprado passagem para viajar e tudo, ela falou que tinha uma viagem, que ia ser muito perto, muito próximo. Enfim, foi falando tudo que já estava programado na minha vida que ia acontecer, entendeu? Aí eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, eu não chamei hora nenhuma. E ela veio falar coisas que eu tava com muita dúvida, entendeu? Então, por isso que eu falo, falou verdade e falou o que eu queria ouvir. Como toda profissão, também tem fraude. Cartomante também, a maioria, tem grande parte que é fraude mesmo. Mas elas também têm mediunidade, algumas delas, né? E elas realmente têm acesso. Porque a gente viu lá, os espíritos circulam a gente o tempo todo. Não é mesmo? Então, quando você vai lá, provavelmente aqueles espíritos que estão no seu redor, eles vão ter acesso a essa cartomante também. E ela vai poder escutar o que eles têm a dizer. Vai ser intuída por aquelas informações. E, além disso, tem outros fatos. Porque aqui a gente não consegue enxergar o que eu estou pensando. Agora, lá nos espíritos, isso já é mais fácil de acontecer. Eles já conseguem enxergar através da nossa nuvem de pensamentos as nossas intenções, o que a gente está passando. Então, fazer uma leitura dessa no plano espiritual é mais tranquilo. Agora, o problema está quando a gente vai, porque geralmente a gente não quer saber do estado atual, você quer saber do futuro também, né? Quando a gente procura, quer saber do futuro, né? Futuro só a Deus pertence, né, gente? Uma das portas de entrada para mim ser curiosa em relação à doutrina, à espiritualidade em geral, foi porque eu pensava assim, gente, se a cartomante faz isso, é muito fácil. Você vai lá nela, vê o que você está fazendo de errado, o que você pode fazer no futuro, o que vai acontecer e pronto, você monta o que você tem que fazer, onde você vai errar, onde você não vai errar. Então é muito simples. Todo mundo para cartomante. Mas também o nosso futuro depende da gente também, né? Claro que a Deus é acima de tudo, mas também depende da gente. A gente vai tomar decisões. Às vezes a pessoa abre um leque para você tomar decisões e você vai lá e escolhe qual você prefere, né? Mas existe aí, isso também, como cartomante também pode fazer esse trabalho. Sim. Ela pode ser. É lógico que, igual eu te falando, a gente não generaliza tudo, né, gente? Pode ser que tenha cartomante que faça um serviço bacana aí, mas a questão é, se a pessoa cobra pela mediunidade, já tem um problema aí. Já tem um problema na essência. Porque a mediunidade não é, tipo assim, eu não aciono a mediunidade quando eu quero, mesmo que eu tivesse, que eu não tenho. Mas eu não é assim, pô, tô a fim de falar com o espírito. Não é assim que acontece. É, tipo, é de lá para cá. É só se eles quiserem falar. Entendeu? Então, tipo, você tá pagando ali, sei lá, pode ser que a mulher... Por isso que o espiritismo também às vezes é desacreditado, o movimento espiritualista é desacreditado, porque a pessoa quando fala assim, não, eu sou o bambambam, pode até ser que até aquele momento tinha um espírito ali com ele, mas aí quando ele vai para a prova mesmo, aqueles espíritos zombeteiros que estavam do lado dele, muitas vezes deixa ele e aí ele tem que fazer besteira.
para tentar provar o que ele era e não está acontecendo ali na hora. Muito complicado. Essa parte espiritual, quem tem a mediunidade aí, ela é bem complicada. Se não tomar cuidado, você vai entrar num caminho tortuoso. Mas é por isso que é importante a gente estudar. Quando a gente estuda, a gente consegue enxergar com mais clareza o nosso caminho, consegue enxergar com mais clareza as decisões que a gente vai tomar para que a gente não caia nesses erros, né? Não caia nesses erros. Igual, quem puder ler o livro lá, Mensageiros? Eu esqueci de novo, os Mensageiros, né, Estela? Mensageiros. O primeiro capítulo, viu, gente? Vai falar dos médiuns que foram fracassados. Tem muitos médiuns nesse estilo aí de cartomante lá, que acham que pode usufruir da mediunidade, que é uma coisa que não é da gente, é uma coisa que foi nos dado e é pra gente tem que dar também. A gente não pode viver de mediunidade. Quer falar alguma coisa, Estela? Ô, Guilherme, lá no livro Os Mensageiros tem um discurso lá que é do mentor espiritual Telésforo. E no final, o André Luiz relata, né, aquele monte de médiuns chorando. Eu chorei também quando eu li a primeira vez esse discurso do Telésforo lá. Então, são as responsabilidades, né, da gente que está na doutrina espírita e dos médios também, que internalizar. Nossa, Gente, então tá. Deverzinho de casa. A gente não vai ter prova por enquanto, não, mas vai ter dever de casa. Vamos fazer umas perguntinhas, igual a gente fez na aula anterior, sobre, pode ser dos que passou, e do próximo tema. Vamos nos ater essas perguntas aos temas das aulas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa que não foi referente ao tema das aulas, eu sempre vou abrir a live antes, a nossa sala, vou abrir uns 30, 20 minutos. Se você quiser entrar para perguntar alguma coisa, se eu souber, a gente vai trocar uma ideia. Não é que eu estou falando que eu sei tudo, não é isso. A gente vai trocar uma ideia e vai pensar junto, e se eu não souber, a gente procura, a gente pesquisa, e a gente está aqui para construir junto. Que ninguém sabe de tudo. Só Jesus, por enquanto, que é o máximo que a gente consegue ver aqui da nossa espiritualidade, né? Nem ele sabe de tudo, pra vocês terem ideia. Olha aí, tem gente acima dele. Mas aí, vamos combinar isso, que aí a gente faz uma coisa mais interativa. Ô, gente, senti falta da Ana Paula hoje. Ela não veio. Então tá. Deixa eu ver quem que eu vou escolher para fazer a prece. Não esconder não, cara. Vem cá, não. É tu mesmo. Você escondeu, vai ser tu. Eu não tô aprendendo ainda. Tá aprendendo? Tô. É só agradecer, gente. Prontinho. Pode ser até um Pai Nosso. Vai lá, um Pai Nosso. Prezado, eu não sei nem falar. O próximo eu faço, o próximo. Ficou nervoso. Então tá, deixa eu ver. Quem quer fazer o Pai Nosso? Larissa. Não. Fui muito participativa hoje. É só um Pai Nosso, Larissa. É só um Pai Nosso. Ô, Rayane, amiga, vai lá. Tô te dando seu apoio aqui. Sabe fazer um Pai Nosso? Pai Nosso, Pai no céu. Só fala isso, pronto. Vai lá, Rayane, ensina ela. Vai lá, amiga, me ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, gente? Ô, gente, vocês viram que apareceu um íconezinho aí de gravando? Eu estou fazendo um teste para ver se a gente deixa disponível as nossas aulas também no YouTube. Vou deixar gravando aqui para ver como é que ficou. Aí, conforme for, eu aviso vocês também, tá bom? Beleza. Beleza? É bom poder consultar depois, né?
Pra gente ver depois e as pessoas que não vieram também poder assistir. Até a gente poder tirar uma dúvida e assistir de novo. É legal, não sei. Então tá. Muito obrigado. Amanhã tem live. Tá? Aí vocês conectam lá também pra gente somar lá. Tá bom? Guilherme. Boa noite. Oi. Já tem um palestrante para amanhã? Lógico, né? Tem, é o... esqueci o nome dele, é o... Marcelo. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Eu vou colocar lá no grupo de novo o bannerzinho dele. As palestras dele são muito boas. Eu gosto bastante. Valeu. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.